É com muita alegria que adentramos ao teu lar mais uma vez para apresentar o programa Uma Nova Dimensão. Uma nova dimensão é a bênção de Deus entrando no teu lar. E nesta manhã nós temos para levar na tua casa o melhor de Deus. Uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma oração no final dessa programação e tem muito mais. Tem uma mensagem poderosa para impactar o teu coração, além do que hinos maravilhosos, louvores, adoração. Você vai hoje usufruir do melhor que Deus tem para você. Olha, não desligue o teu receptor, fique conosco. Uma nova dimensão é uma chuva de bênçãos no teu lar. Deus te abençoe. Olá, meus queridos, que a paz de Cristo Jesus seja com você nesta manhã que está assistindo o nosso programa. Esta manhã de segunda-feira, e é um prazer lhe receber em mais um programa Uma Nova Dimensão. E nesse começo de semana, eu quero falar com você sobre a sublimidade de ter Jesus na vida, nos ajudando a vencer os desafios, as dores, as perdas que estamos enfrentando ao longo da nossa jornada. Sabe por que Ele é capaz de nos ajudar? Não é só pelo fato dele ser Deus, mas porque Ele experimentou a dor, Ele experimentou o sofrimento humano, Ele conheceu a aflição, Ele conheceu as lágrimas, as angústias, e é por isso que em nossos momentos de solidão, Jesus nunca nos abandona. Sabe, quando o coração está partido, Ele é o bálsamo que cura nossas feridas emocionais. Quando a gente enfrenta perdas, lutos, Ele é a nossa força e o nosso consolo. Por isso eu te falo, lance sobre Ele suas preocupações, sobre as suas ansiedades, também lance sobre Jesus. E comece sua semana levando as coisas levemente, porque Ele cuida de nós. E Ele cuida de uma maneira que nenhum outro pode. Isso eu garanto para você. Bem, vamos agora então para a primeira música de hoje? Vem Jesus é o nome da canção que você assiste com Paula Chacon. E em seguida eu volto para a gente conversar. Eu cresci ouvindo a promessa contada pela minha mãe que eu vou morar pra sempre numa nova terra. Nela nunca entrará a morte, pra sempre vamos existir em plena alegria, pois vamos ver Jesus ali um dia. Em breve, para sempre. Um dia, em breve, o céu. Aleluia, meus olhos avistam
Eu espero ansiosamente a vinda do meu Salvador, com seus anjos em glória, quão lindo será. Agora minha parte favorita, verei o rosto de Jesus, seu sorriso, seus olhos, as marcas nas mãos. Um dia, em breve, para sempre. Um dia, em breve, no céu. Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem, Jesus. O espaço agora é reservado para as mulheres.
E o de Mulher para Mulher vai entrar no ar agora para ajudar você, minha amiga, que deseja se fortalecer e viver uma vida com propósitos de fé. Esse quadro vem para alimentar você. Por isso, o nosso intuito aqui é instruir, inspirar e encorajar você. Então vamos lá? Hoje quem fala conosco é a pastora Elisa Pousa e ela vem com o seguinte tema: Princípios da Mesa. Olha só que tema legal. Vem comigo e vamos assistir. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar e alegrarmos nele. Vamos ser gratos pelo dom da vida. Estamos mais uma vez aqui no programa Nova Dimensão, no quadro de Mulher para Mulher, para trazer para você as nossas experiências, aquilo que o Senhor nos colocar no coração. Nesta manhã eu quero compartilhar com você algo que Deus tem ministrado no meu coração, que é o princípio da mesa. Quando eu falo do princípio da mesa, a minha memória me remete a muito tempo atrás. A minha casa, a minha mesa. E eu me lembro do meu pai, da convivência com a minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. E todas essas lembranças são em volta da mesa. Eu consigo até sentir o cheiro do cafezinho que a minha mãe fazia para nós. E, incrível, não é um prato bonito, nem que chama atenção. A minha mãe fazia algo que está sempre na minha memória. E por mais que eu tente fazer, não fica igual. Que era cozinhar feijão com macarrão. Não tinha uma aparência bonita, mas era feita pela minha mãe. Nós éramos em bastante filhos. Minha mãe tinha 10 filhos. Na época das minhas lembranças, eram aproximadamente uns 6, 7. E eu venho de uma família muito simples. E eu me lembro que nas laterais da mesa eram bancos que o meu pai colocava e nas duas pontas as cadeiras. E tudo que o meu pai me trouxe, nos trouxe, era que a mesa era algo sagrado. Nós tínhamos o horário exato das refeições, que era o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar. E uma coisa incrível que tem vindo à minha lembrança é que a minha mãe, ela não servia a refeição antes do meu pai chegar. E nós respeitávamos isso de boa. Outra coisa também que me chama a atenção é que ela sempre, na hora da refeição, ela dizia assim, vamos nos lavar, que era a maneira como meu pai falava, você está lavada, aquela coisa toda de interior, de família simples. E a gente tinha que estar todo mundo arrumadinho, todo mundo limpinho em volta da mesa. E a gente cresce, amadurece, me casei, levei isso também para minha família e sempre tive horário para almoçar e não tive muitos problemas porque não tinha ainda celulares, os meus filhos não tinham e não tinha televisão também, entendeu? No ambiente onde nós estávamos e nós tínhamos o horário de tomar o café da manhã, o almoço e os finais de semana, geralmente, eu fazia um lanchinho para eles. E a gente conversava, naquele momento a gente tinha aquela intimidade, mas os anos foram passando. E eu comecei a procurar as coisas que me aconteciam na infância, com os cursos que nós fazíamos e tantas coisas. E eu fui ver que tudo que o meu pai fazia tinha um princípio bíblico, estava na palavra de Deus. Então, eu fui ao livro do Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 23, nós vamos ver ali que Moisés, Deus dá instrução a Moisés que faça o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que era levada aonde o povo ia, caminhava pelo deserto, o tabernáculo ele era levado. E bem no capítulo 25 do livro de Êxodo vai falar que Deus dando a instrução sobre como seria construída essa mesa. E pasmem, nós vemos que o material que Deus instrui Moisés para fazer a mesa, que ficava no meio do tabernáculo, era exatamente o mesmo material da Arca da Aliança que ficava no Santo dos Santos. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. E quando nós vamos ao capítulo 25 do livro de Êxodo, a partir do versículo 23,
nós vemos Deus dando a instrução de como essa mesa seria feita, mesmo material da Arca da Aliança. E aí Deus, ele começa a escolher tudo que seria colocado sobre a mesa. Os pratos, os talheres, as taças, os jarros, tudo é Deus que instrui. E nós também prestamos atenção num detalhe, que ele escolhe o melhor. Tudo isso era para ser feito de ouro puro. Nós vemos que sobre a mesa, ele coloca enfileirado 6 fileiras de pães que representavam, né, as tribos de Israel. Era o pão da proposição, que também significa presença de Deus. Que coisa incrível quando a gente começa a estudar a palavra e vermos que está tudo ligado, que tem um propósito para tudo e como Deus prioriza a mesa. Então eu comecei a perceber que as melhores lembranças que eu tenho são dos momentos em que eu passei em volta da mesa com a minha família. E com o tempo nós estamos vendo, com os atendimentos de adolescentes, de jovens, de novas mães que estão chegando, nós estamos percebendo que este hábito, que foi instruído pelo próprio Deus, está sendo deixado de lado. E como nós temos falado, que quando nós quebramos princípios, nós sofremos as consequências desta quebra de princípios. Geralmente, nós estamos vendo que os pais, eles estão perdendo o hábito. E é incrível uma coisa que eu ouvi outro dia de uma pastora, que toda essa construção que está havendo de novos apartamentos e mobílias, eles estão tirando a mesa do ambiente. E que isso é uma estratégia diabólica, porque Deus prioriza a comunhão. E o que nós temos visto? Filhos que não têm horário para se alimentar, que estão no quarto, comendo em qualquer lugar, celulares sendo levados para a mesa, e a gente está vendo isso quando visita algumas casas, algumas famílias, onde estão os nossos adolescentes perdidos em seus celulares. E eu estava outro dia vendo uma reportagem que uma mãe dizia: eu achava que minha filha estava segura dentro de um quarto, num computador. E, de repente, a filha dela foi assediada a ponto dela ter que mandar a filha para um outro lugar, até mesmo para um outro país, para livrar a sua filha daqueles assédios que estavam acontecendo pela internet, e ela achando que a filha estava bem, está tudo bem com a minha filha, está no quarto, está tudo bem, está em casa. E o Senhor tem nos trazido esta palavra nessa manhã de despertamento para nós mães. Vamos voltar a colocar a nossa mesa. Vamos voltar a colocar limites, a colocar o melhor para a nossa família. A gente tem aprendido também muito nos nossos estudos, em palavras, que muitas vezes nós colocamos a mesa para as visitas, só que as visitas chegam e vão embora. Quem fica, a responsabilidade sua é sua família. Então, coloque o melhor para a sua família. Ensine os seus filhos a estarem à mesa. É o momento que você vai ter de comunhão. Ah, pastora, mas minha vida é tão corrida. Faça disso uma prioridade. Quando nós fazemos algo como prioridade, nós vamos achar tempo. Ache tempo para arrumar a sua casa, para arrumar a sua mesa, para fazer uma boa alimentação. Até porque até a receita dos pães sobre a mesa, o Senhor deu a Moisés, como se dissesse: olha, presta atenção, coloque o melhor, coloque o seu amor, é a sua família, não perca a sua família, priorize este tempo de alimentação, deixa um pouco de correr, porque nós até estávamos conversando aqui que a vida é essa correria, nós corremos por tudo, mas faça deste momento um momento sagrado. Para fechar aqui, meu pai, ele tem 99% de acerto nesses 10 filhos que ele teve. E graças a Deus que eu sempre gostei de seguir os conselhos do meu pai. Filha, não deixe de fazer a melhor comida, não deixe. Hoje nós temos o Google. Pastor, eu não sei fazer. Vá no Google,
Lá, digita lá. Você vai aprender a fazer um bom macarrão, uma boa sopinha, um arrozinho, um franguinho. Tá tudo no Google, tá tudo mais fácil para nós hoje. Então priorize esse tempo com a sua família. Dá atenção para os teus filhos, converse com a sua filha, crie esse hábito. A mesa traz isso, traz intimidade. Você sabia que os judeus levavam as pessoas para a mesa quando eles queriam uma intimidade ou porque eles confiavam, queriam compartilhar as coisas? Leve sua família para a mesa. Faça o melhor para a sua casa. Cuide da sua família para que nós não venhamos ter uma geração aí tão destruída como a gente tem visto pelas televisões, pela internet. Porque o Senhor já nos ensinou esses princípios, que é o princípio da mesa. Deus abençoe você, tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Meu Perfume é o nome da canção que nós vamos apresentar para você agora com Natália Braga. E essa música é um convite para um momento de adoração. Ela mostra a busca de uma relação mais íntima com Deus. E ela reflete também o anseio de entregar nossa vida e nosso coração a Ele. Vamos assistir juntos e podemos nesse momento então adorar ao nosso Deus. Em sinal de arrependimento, não rasgue as vossas vestes. Rasgue o vosso coração diante de Deus nesta noite. Se entregue por completo. Se esvazie de si mesmo e dê o seu melhor. Decidi me humilhar, fazer o que ninguém nunca fez, o meu perfume derramar aos teus pés. Pra chegar aonde ninguém nunca foi, eu decidi estar aonde poucos vão. Muitos querem teus olhares, mas eu quero os teus pés. Decidi quebrar meu vaso e te dar o melhor de mim. Se o perfume do vaso for tão caro, ainda é muito pouco pra ti. Eu quebro meu vaso, te dou meu melhor perfume. Eu me entrego por completo
decidi quebrar. Erga suas duas mãos para o céu nesta noite e diz: e te dar o melhor. E se o perfume do vaso for tão caro, ainda é muito pouco diante daquilo que o Senhor merece, diante daquilo que o Senhor é digno. O Senhor merece o teu melhor louvor, a tua melhor adoração, a tua melhor rendição tem que ser sobre os pés do Senhor, sobre os pés daquele que tudo pode, daquele que é poderoso. Aplauda a Deus. Olha, e falando em adoração, a mensagem pastoral que vai entrar no ar agora, ela nos convoca à intimidade. Esse foi o tema da ministração da pastora Solange Tavares, que muito nos abençoou com essa palavra em uma das nossas reuniões em nossa igreja sede. Hoje nós vamos compartilhar com você esta linda mensagem. Vamos assisti-la juntos. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 2 textos. Nós vamos ler no livro de Jeremias, no capítulo 6 e no verso 16. Aleluia. E eu quero que você também procure e deixe marcado aí Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 20. Jeremias 6 e 16 e Apocalipse 3, verso 20. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim em Jeremias capítulo 6. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Apocalipse 3 e 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Talvez você tenha lido esses 2 textos e não tenha entendido a conexão. Mas se você prestar atenção, o Espírito Santo vai te conduzir. E você vai entender que o Senhor te trouxe aqui hoje para te fazer uma convocação. Você hoje está convocado à intimidade. Você entendeu? Você está hoje recebendo uma convocação que não é minha, que não é do nosso pastor, que não é da terra, é uma convocação do céu que diz para você: hoje eu estabeleci este dia porque eu quero te convocar à intimidade. A palavra do Senhor diz que há mais de 2.600 anos o profeta Jeremias alertou a Jerusalém e disse: cuidado, vocês estão numa rota de colisão com a destruição. E eu estou enviando o meu servo para alertar vocês. E vou deixar a orientação como interromper essa rota de colisão com a destruição. E o versículo que nós lemos diz: ei, interrompa a trajetória que você tem andado. Pare. Se coloque à margem do caminho.
Saia da estrada. Busque orientação sobre qual é o caminho acertado. E depois de descobrir tudo isso, não é para parar, é para andar por ele. E se você fizer isso, encontrará descanso para as vossas almas. Na própria instrução que o profeta Jeremias deu, já fica explícito que o caminho não era uma via expressa. O caminho não era uma nova rodovia recentemente aberta, pavimentada, sinalizada. O caminho eram as veredas antigas. Você sabe o que é uma vereda? Vereda significa um caminho apertado e acertado para se chegar a algum lugar. Essas veredas não foram construídas por nenhum arquiteto da terra. Elas não foram construídas por uma grande construtora e pavimentadora. Quem construiu, quem sinalizou, quem indicou o caminho e disse: é esse, andai por ele, foi o Criador e o arquiteto do céu e da terra. Porque ele é o caminho e conhece aqueles que andariam no caminho. Ele sabe a direção. Ele sabe. Ele não precisa de GPS. Ele não precisa de faróis. Ele não precisa de mapas cartográficos, de bússolas, porque ele é o caminho. A direção vem dele, é dele, está nele. E aí nós lemos que a vereda é antiga. E essa palavra antiga já causa um certo receio dentro de nós. Como se antigo fosse sinônimo de obsoleto, de que não tem mais serventia. Aleluia, porque nós buscamos o novo, não é assim? Nós queremos aquilo que é mais atual. Os publicitários, os grandes propagandistas sabem que se ele colocar a palavra novo na sua peça publicitária, já vai chamar a atenção. Porque nós queremos o que a indústria automobilística dá de novo, o que a tecnologia tem de novo, o que a moda tem de novo, o que a decoração tem de novo. Nós queremos o novo. Aleluia. E a indústria, sabendo disso, já trabalha de uma forma que quando você compra esse aparelhinho aí que a gente tem na mão, ele já chega na nossa mão desatualizado, para que daqui a pouco tempo você alimente algo chamado de obsolescência programada. Significa que em pouco tempo vai ficar velho, vai sair de moda, vai perder o status, a funcionalidade. E aí o que é que eu faço? Eu encosto o meu e corro para a loja adquirir outro. Isso está na nossa cultura. O anseio, a busca pela novidade. Mas as veredas são antigas. Nós temos um famoso filósofo que escreveu uma trilogia de livros falando sobre essa busca da humanidade pelo novo. O quanto essa busca modificou os nossos valores, a nossa essência, o nosso caráter. E hoje nada mais é definitivo, nada mais é concreto, nada mais é sólido. Tudo se tornou líquido, variável. Aleluia, relativo. No meio dessa diluição, nós perdemos valores, nós perdemos conceitos, nós diluímos bases estabelecidas para nos manter no caminho correto.
Mas o Senhor diz: perguntai pelo bom caminho, pelas veredas antigas, e andai por ela. Sabe o que é interessante? Que para que a água saia do estado sólido e passe para o estado líquido, é necessário acontecer um fenômeno. Precisa haver uma elevação da temperatura. Se ela estiver estável, o gelo não derrete. Ele só se torna líquido se a temperatura subir. E sabe o que eu entendo com isso? Que nós fomos acrescentando fórmulas humanas, aleluia, conceitos humanos, diretrizes modernas, atuais, aquilo que era sólido, aquilo que estava estabelecido, firmado, edificado. E hoje nós vemos uma geração líquida, que não tem firmeza na palavra de Deus, que não tem estrutura. Aleluia. Perdemos a essência, perdemos a consistência. Mas sabe o que eu também entendi? Que o Senhor sabia disso, e Ele usou o profeta Jeremias e disse: diz para o meu povo: andai pelas veredas antigas. Pare de acrescentar novidades, pare de colocar fórmulas humanas, jeitinho, maneiras. É do jeito dele, que ele estabeleceu. É assim que ele quer. Mas sabe o que eu também aprendo lendo esta palavra? Que o processo de liquidificação, aleluia, ele pode ser revertido. Sabe como? A água novamente do estado líquido volta a passar para o estado sólido quando há um resfriamento. Vai tirando tudo que foi acrescentado, vai se esvaziando, vai indo lá pro pó, pro caminho da humilhação, aleluia, para a vereda antiga. E o líquido começa a ter forma novamente, começa a ter estrutura. Ei, se você chegou aqui hoje líquido, se prepara, porque é aquele que te dá estrutura, aquele que te dá força, aquele que te dá forma, aquele que te sustenta, chegou neste lugar. E Ele veio para te levantar, porque Ele não quer mais uma geração diluída, fraca. Ele quer um povo forte. Ele quer um povo fiel. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de ser líquido, é tempo de ser sólido, de ter estrutura. Aleluia. Quando eu me esvazio do orgulho, quando eu me esvazio da minha sabedoria, mas eu já estou aqui há 30 anos, orgulhoso. Tempo de crente não é credencial para salvação. Credencial para salvação, aleluia, é ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Você pode chegar hoje, se a tua veste estiver lavada, você sobe. E você pode estar aqui há muito tempo, mas se você estiver líquido, sem força, sem estrutura, você não vai para lá não. Aleluia. Não é só por você, não é só por mim. Nós como igreja, como geração, nós temos um legado. Você pode ir embora dessa terra, viver 80, 90, 100 anos, se o Senhor permitir. Mas um dia você vai embora, se Jesus não voltar até lá.
Nós iremos, mas nós temos a obrigação de deixar um legado. Sabe que legado é esse? Está lá em Isaías 58:12. A palavra do Senhor diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Aleluia! Levantarás o fundamento de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A igreja tem que influenciar, tem que deixar um legado lá no teu trabalho, lá na tua família, lá onde você vive, no meio dos seus vizinhos. Quando você passar, aleluia, as pessoas têm que fazer assim, ó. O que é isso? É o perfume. É o bom perfume. Eu sinto quando ele passa, quando ela passa, quando ela fala, quando ela age, quando ele anda. Eu sinto. Aleluia. Sabe, queridos, a prioridade em um caminho não é a sua beleza, não é a sua boa sinalização, não é o seu conforto, não é a sua dirigibilidade. Sabe o que é prioridade em um caminho? É o destino. É para onde ele me conduz. Descer é fácil, subir é que é difícil. Para chegar lá é com esforço. Eu tenho que investir energia, tempo, dedicação. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Aquilo tem que consumir a minha vida, o meu tempo, os meus pensamentos, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu preciso dizer: Deus, eu quero andar nas veredas antigas, eu quero andar no teu caminho. Deus, eu não quero ser líquido, eu quero ser sólido. Deus, eu não quero ser fraco, eu quero ser forte. Mas a vereda é apertada, a vereda é estreita. E para andar na vereda estreita, tem que deixar coisas para trás. Não dá para levar bagagem. Começa a tirar. O Espírito Santo diz para você: tira, se esvazia. O que é que você tem carregado aí que não tem te deixado caminhar? É esse orgulho que você não perdoa, que você não libera, que você não ama? É essa preguiça espiritual? É essa falta de empenho? O Senhor diz: deixa para trás, porque para andar na vereda antiga não leva a sua bagagem. Você tem que ir só conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso desacelerar. Que tempo que nós vivemos de correria, de pressa. Parece que toda a modernidade e tecnologia não serviu de nada. Nós temos lava-louças, aparelhos que lavam e secam a nossa roupa, panelas elétricas, fornos de micro-ondas, todo o equipamento necessário para se cuidar de uma casa, para se fazer as nossas tarefas. Tablets, iPads, smartphones, Wi-Fi com a maior potência. E aonde foi parar o tempo que nós não dedicamos àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor? Aleluia! Mude a trajetória. Recalcule a rota hoje. Hoje. Volte. Você lembra quem você era? Você lembra de onde Deus te tirou? Então volte, porque o Senhor está aqui. E quando Ele te leva para as veredas antigas,
é porque Ele quer ter intimidade com você. Lembra que eu disse que a vereda é apertada? É estreita? Exatamente. Tem que andar juntinho. O Senhor quer te conduzir assim, ó. Vem do meu lado, vem. Eu quero te ensinar. Anda comigo. Eu quero ser íntimo de você. Apocalipse 3:20, nós lemos aqui no início dessa ministração. Jesus falando: eis que eu estou à porta e bato. Mas tem uma condição: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa passagem foi dita para a igreja de Laodiceia, uma igreja que andava iludida, enganada, se achava maravilhosa, rica, poderosa, forte. E Jesus veio para ele e disse assim: não sabe que tu és miserável, cego, nu, pobre? Mas eu tenho um conselho para você. Eu estou na porta. Eu estou na porta. Aleluia! Eu estou na porta. Será que você consegue ouvi-lo? Será que você consegue sintonizar o teu coração no céu? Nós estamos falando muito sobre adoração, e adoração significa ter intimidade com Deus. É só através dela que vem o sentido da verdadeira adoração. E ser convocado à intimidade com Deus é um convite para se aproximar, para ter um relacionamento pessoal com Ele, além do que nós já temos. Embora Ele seja grande em força, em poder, Ele também deseja uma conexão íntima com cada um de nós. E você não pode perder a conclusão no próximo programa, que será amanhã, dessa linda mensagem. Eu vou esperar você. E agora então, Aline Silva canta a última música do programa de hoje. Em Nome de Jesus é o nome dessa canção. Logo em seguida, o nosso pastor Paulo Correia, chega orando por você e encerrando o programa. Eu fico por aqui desejando um bom dia para você e amanhã nós voltamos a nos encontrar aqui. Deus te abençoe e até lá.
E agora que você já desfrutou desse lindo programa, aí as pessoas dizem assim, quando você fala lindo, você é suspeito. Não, eu não sou suspeito, porque tudo que eu ouço é que esse programa é uma bênção, e bênção sempre será lindo para as nossas vidas. E com a certeza de que Deus falou com você, com a certeza de que a bênção entrou no teu lar, com a certeza de que você vai ter um dia de vitórias, um dia de bênçãos. Esse é o momento que você esperava quando eu vou orar por você, antes de encerrar esse programa. Então feche os seus olhos, curve a tua cabeça, para onde você estiver, você que está aí no hospital, ou está mesmo aí na cadeia, eu vou orar por você e por sua família. Pai, em nome de Jesus, nós adentramos a esses lares e como profeta aqui na terra, eu quero profetizar bênção na vida daquele que está encarcerado, a bênção de saúde para aquele que está enfermo, a bênção de vitória para aquele que está numa grande batalha, a bênção que traz a cura, que o Senhor Jesus venha nesse momento ministrar cura para que essas pessoas debilitadas sejam arrancadas dos hospitais, dos leitos de enfermidade, e que a tua paz entre em cada família e que cada um que está assistindo esse programa sinta o toque forte do teu Espírito. Espírito Santo, meu amigo, Consolador verdadeiro, entra em cada vida aí e que a tua bênção, ela venha entrar em cada vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. E agora que você recebeu esta oração poderosa e de fé, eu quero desejar a você um dia de paz, um dia de muitas bênçãos, de muitas vitórias. E tenha certeza que amanhã, nesse mesmo horário e emissora, nós estaremos com você juntinhos para adorar a Deus. Deus te abençoe, tenha um excelente dia.